Amigas, é uma alegria estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante que a doutrina espírita nos traz, sobre os anjos guardiães. O anjo guardião é aquele espírito bom enviado por Deus, especialmente para te proteger. Todos nós temos um anjo guardião, os nossos anjos da guarda. Quando crianças, muitos de nós ouvimos os nossos pais, especialmente nossa mãe, né, rezar conosco a prece do anjo guardião, que ela dizia: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiais a providência divina. Regei-nos, guardai-nos, ilumina-nos. Amém. Essa prece do anjo guardião, ela conta especificamente qual é o papel desse ser iluminado que se dispõe a estar conosco. O anjo guardião não é uma invenção, não é algo que surge do catolicismo e vem para o espiritismo, é uma realidade que o espiritismo aceita. E Allan Kardec, ele vai nos dizer que, quando ele pergunta na questão 490, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem que é sempre o espírito protetor que é pertencente a uma ordem elevada. Ou seja, esse espírito bom, amigo, um espírito superior em bondade, superior em todos os atributos, que está conosco. O nosso anjo guardião, ele não nos abandona, exceto se nós o dispensarmos. Dr. Bezerra de Menezes, num livro muito interessante de sua autoria, que é chamado A Loucura sob um Novo Prisma, ele fala do mecanismo da obsessão, como as pessoas se tornam obsidiadas. E ele vai dizer, na verdade, como a obsessão se instala. Ele diz que a obsessão ela tem duas etapas. A primeira, que é o estremecimento, e a segunda, do arrastamento. Então ele diz que no estremecimento o homem cede ao mal, ele cede ao prazer que aquele mal lhe traz. Lembremos-nos que em A Gênese, Allan Kardec, quando ele postula sobre o bem e o mal, ele vai nos dizer que o mal surge já do nosso vício, o mal surge das nossas paixões. Nós satisfazemos as nossas paixões porque elas nos dão prazer. E esse prazer, quando se torna excesso, ele começa a ser descabido na nossa evolução moral. E aí está o mal. O mal surge então das ações do homem. Então, voltando lá, Dr. Bezerra de Menezes, quando em seu livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele fala dessa fase do arrastamento. Ele diz que o homem se compraz no mal, ele se satisfaz no mal. E aí ele causa um estremecimento na sua barreira, uma barreira sanitária espiritual. Se ele ouve o seu anjo guardião e retoma o seu caminho normal, aquele erro será apenas uma mácula que ele carregará no seu cotidiano, né? Será uma mácula que marca o seu espírito. Como é que é esse negócio de uma mácula que marca o seu espírito? Porque nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então, nessa fase de estremecimento, eu me satisfaço com o prazer, com que o vício me traz. E aqui vício tem um sentido moral muito mais elevado. O vício é toda ação contrária à lei de Deus. Toda ação que leva a um prejuízo a mim, em primeiro lugar, ao próximo. E isso aí traz uma marca. Isso deixa uma marca de responsabilidade. Então, nessa fase de estremecimento, o Dr. Bezerra de Menezes diz que o nosso anjo guardião, ele ainda tenta se fazer ouvir. E ele se impõe sobre nós através da intuição, através, muitas vezes, intercedendo para que um outro fato nos alerte. E ele, por ser um espírito superior,
ele tem a presciência, ele sabe que quando temos aquela intenção e vamos levar essa intenção adiante, ele sabe o mal que essa intenção irá nos fazer, o mal que essa ação irá nos fazer. E ele então não interfere no nosso livre-arbítrio, ele nos dá a intuição para que não façamos, e mesmo assim, se fazemos esse mal, se executamos esse vício, nós estremecemos. Mas ainda assim, o anjo guardião, ele está ao nosso lado, porque ele é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Se nós ouvimos o nosso anjo guardião, se nós escutamos o nosso anjo guardião, tudo passa e somos então levados a continuar o nosso caminho e aquela mácula, aquela responsabilidade fica e nós podemos repará-la mais à frente de outras formas, corrigindo o nosso caminho. Nós todos somos espíritos da terceira ordem, desculpa. Somos espíritos inferiores que vivemos na Terra e trazemos os nossos vícios. Nós somos eivados de vícios e de erros. E o nosso anjo guardião ele está aí para nos alertar. E ele diz que na segunda fase, que é a fase já do arrastamento, passou o estremecimento e vai para o arrastamento, o nosso anjo guardião, ele já não podendo fazer mais nada, ele se afasta. Então, o anjo guardião é esse amigo, esse ser superior que está ao nosso lado. Todos nós temos um anjo guardião, nós todos temos o nosso anjo da guarda. Quando ele pergunta qual a missão do espírito protetor, na questão 491 de O Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: a missão é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Vejam como é bela essa explicação do que o anjo da guarda nos faz. É um pai que está ao nosso lado. Então nós temos o nosso pai biológico, mas nós também temos um pai espiritual, aquele que é o tutor da nossa reencarnação. Então ele tem essa responsabilidade de nos guiar. Nós somos os protegidos dele pela senda do bem, né? Auxiliar-nos, ele sempre vem em nosso auxílio com seus conselhos. E olha que bonito, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Veja, todos nós temos aflições. Nós estamos num planeta de expiação e provas, expiações e provas, e por isso as aflições elas nos acompanham. Muitos perguntam como é que uma pessoa que está muito bem na vida pode ter aflições. As aflições são de ordem moral. As privações físicas, elas constituem um tipo de aflição. Mas as grandes aflições são aflições morais, são aflições que temos como seres espirituais. Todos nós trazemos as nossas dores, todos nós trazemos certas cicatrizes, muitas vezes chagas abertas, que doem muito, e o anjo guardião, ele vem para nos consolar. Ele é aquele ser, como o bom samaritano, que pensa as nossas feridas. Pensar no sentido de fazer um curativo, de trazer alívio para as nossas aflições, para as nossas dores. E vamos mais adiante, né? Quando os espíritos dizem levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha também como é belo isso. Porque nós tendemos a estar, quando estamos diante das aflições, das dores da alma, muitas vezes o nosso ânimo arrefece, vai lá para baixo. E o nosso anjo guardião é aquele ser que está ali disposto a levantar o nosso ânimo. Por isso que os espíritos, eles recomendam sempre que conversemos com o nosso anjo guardião, que conversemos com o nosso anjo da guarda. Demos ouvidos a eles. Os espíritos nos aconselham isso.
que percebamos que não estamos abandonados. Então, nosso anjo guardião é esse Pai amoroso que nos guia. Nas nossas dores, nós devemos pedir a Deus. E o nosso anjo guardião é aquele amigo, aquele espírito superior que leva a nossa prece a Deus. O sentido verdadeiro de oração, o Berto Roden fala na Metafísica do Cristianismo, um livrinho muito interessante, não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante. Ele diz que oração vem de oros. Oros é boca, mas o sentido de abrir a boca para entrarmos em contato com Deus. Então, oros no sentido daquilo que nós recebemos. Então, a oração é abrir um orifício, abrir uma entrada para o consolo divino. Se nós mantemos a oração e lembramos sempre do nosso anjo da guarda, nossa vida, nossas dores, elas não vão desaparecer, mas elas serão suportadas com maior facilidade. O ânimo, ele estará sempre mais ativo. E Allan Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? É algo que a gente tem que perguntar, porque muitos dizem: quem é o meu guia? Será que o meu guia, eu posso trocar de guia espiritual? Eu achei o outro guia mais bonitinho, né? Tem uma figura mais bela, ou um nome mais pomposo. Eu posso trocar de guia espiritual? E os espíritos dizem que o nosso guia espiritual, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele se dedica a nós desde o nosso nascimento até a morte, muitas vezes, nos acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências, ele é esse Pai. Porque nós estamos reencarnando na Terra, nesse planeta de expiações e provas, e somos seres extremamente frágeis na nossa estrutura moral. E eles, então, nos acompanham, muitas vezes se dedicam a nós em várias existências corporais. O nosso anjo guardião, o nosso espírito amigo, esse Pai zeloso. E muitas vezes nos acompanham ainda na vida espírita, depois de desencarnados, como seres espirituais, eles nos acompanham. Porque as nossas existências corpóreas não são mais do que fases curtíssimas da vida do espírito. O tempo é uma medida física que tem relação com cada mundo corpóreo, com cada mundo físico. Ou seja, o tempo na Terra, ele é definido pela translação da Terra e pela rotação, então pelo círculo que a Terra faz em torno do Sol. Cada planeta tem um ritmo. Então o tempo é algo extremamente relativo. O tempo na Terra é diferente do tempo de outro mundo físico. Mas o tempo do espírito, o tempo da vida espiritual, onde nós não sofremos a ação da gravidade, é diferente. Nós não temos muitas palavras para definirmos como é o tempo no mundo espiritual, mas não é o mesmo tempo nosso. Então, por isso que os espíritos dizem que 100 anos na Terra não são nada, pode ser um segundo no mundo espiritual. E o nosso anjo guardião, ele nos acompanha, ele não nos abandona. Ele está conosco desde o nosso nascimento. Ele está conosco trazendo-nos sempre o alento, o consolo, as instruções, corrigindo os nossos caminhos, sendo aquele Pai amoroso. Numa mensagem chamada Orgulho e Humildade, que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vemos essa frase, esse conselho dos amigos espirituais, e que Allan Kardec fez questão de colocar
no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela serve para nós todos. Conserva-te pura, ele está falando para uma moça, aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro. Vejamos bem. Olha que o conselho aqui é um conselho grave. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Como nós podemos nos conservar puros aos olhos de Deus se já somos espíritos tão maculados? Como nós conseguimos manter a nossa pureza se somos espíritos tão eivados de vícios, se somos espíritos imperfeitos? Então nós vamos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, quando na introdução do capítulo Allan Kardec faz questão de colocar o texto de Jesus que está em Mateus, quando ele diz que vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que trazem aflições, as dores do mundo, que trazem a necessidade de consolo, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e vereis de mim que sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é a guia que nós colocamos nos animais para que eles possam seguir o caminho tracionando um carro. Então, no carro de boi, nós colocamos o jugo sobre os ombros do boi, ou dos bois, né? Porque se for mais de um. Então, o jugo é essa guia. Ela limita a ação livre do boi para que ele possa conduzir aquele carro na direção certa. Então, Jesus, ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo. Isso é uma forma de sairmos da mácula que já trazemos, das nossas imperfeições, e quando buscamos o jugo de Jesus, nós somos guiados no caminho correto. Tomai sobre vós o meu jugo e percebeis de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Qual é o fardo? É as cargas que nós trazemos, tracionando para frente na senda de progresso. Allan Kardec, na Gênesis, vai dizer que a dor é o aguilhão divino que impele o homem para frente, né, na senda do progresso. Olha que aguilhão também é o tipo do ferrão que é colocado, muitas vezes nós usamos para cutucarmos o animal para ele manter a tração. Então, conserva-te pura aos olhos de Deus. É como os Espíritos estão nos dizendo: aceite o jugo de Jesus. Nós estamos vivendo, possivelmente, as nossas primeiras experiências como cristãos que buscam o aprendizado mais pleno. Então, conservar a pureza é aceitar o jugo de Jesus. Aceitar as leis divinas. É isso, nós estamos nos mantendo relativamente puros aos olhos de Deus, ou plenamente puros aos olhos de Deus. Porque todas as vezes que nós negamos isso, todas as vezes que nós abrimos mão disso e vamos deixando a vida tocar como bois sem jugo, que não conduzem carga alguma, não tracionam carro algum, o nosso anjo guardião, por mais que ele nos aconselhe, chega uma hora que ele de nós desiste. E ele segue o seu caminho. E se nós perguntarmos quem é o nosso anjo guardião, os espíritos dizem, aí já está na parte de preces espíritas, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prece ao anjo guardião, no prefácio, Allan Kardec escreve: seu nome pouco importa,
pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Ah, meu anjo da guarda, fique comigo. Muitos gostam de dar nome a esse anjo, né? Muitos usam o nome dos arcanjos, Uriel, Gabriel, Rafael e Miguel, né? São os quatro grandes arcanjos conhecidos. Outros usam nomes de espíritos já conhecidos, como Santo Antônio, Santos, né? São João, outros Bezerra de Menezes, muitos Mãe Santíssima. Não importa o nome, o mais importante é que mantenhamos contato com esse anjo guardião. O mais importante é que nós mantenhamos a nossa boca aberta para deles receber o alimento espiritual, o alimento moral. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Não deixemos de lado o nosso anjo guardião. Não esqueçamos que somos seres imperfeitos. Nós sabemos disso, né? Nós necessitamos de tutela. O anjo guardião é esse, então, amigo que está ao nosso lado. O anjo guardião é esse ser iluminado, esse espírito superior que Deus permite que nos acompanhe durante a nossa trajetória na Terra. Não façamos por onde que esse anjo guardião se afaste. Não façamos por onde percamos essa influência tão benéfica. Os espíritos amigos, eles contam conosco. Os discípulos de Jesus, eles querem o nosso bem. Não porque eles dependam de nós, mas a felicidade deles está no nosso progresso moral. Todas as vezes que somos rebeldes e dizemos, eu não preciso do conselho do meu anjo guardião, eu tenho os espíritos que me são simpáticos, a simpatia se dá também pelo mal, pelo vício. E atraímos muitas vezes espíritos que têm simpatia por toda a nossa fraqueza e eles nos tornam fracos. E ouvindo esses espíritos, deixando de ouvir o nosso anjo guardião, nós estamos nos afastando do caminho correto, nós estamos nos afastando do belo jugo que Jesus nos coloca sobre os ombros. E acabamos por pedir um jugo mais pesado em uma outra existência, porque todas as vezes que nós nos rebelamos e todas as reencarnações que nós desperdiçamos no que diz respeito à conduta moral, todas elas geram e geraram um fardo grande, uma correção enorme de rumo que nós necessitamos fazer. Porque a nossa vida, ela não se encerra nos prazeres da terra. A nossa vida, ela não se encerra no corpo físico. Nós somos seres espirituais e o corpo físico é apenas um momento muito transitório. Então, não nos esqueçamos do nosso anjo da guarda. Roguemos a ele auxílio. E nesse instante em que sabemos que é um instante difícil para todos nós, busquemos em prece o nosso anjo guardião. Roguemos, ó querido anjo guardião, Espírito bom e amigo superior, que Deus permitiu estar ao nosso lado, tutelando a nossa reencarnação. Sê conosco, sê presente. Dá-nos o teu conselho, que é o conselho divino. Envolva-nos com a paz do Pai Criador, porque essa paz tu sabes transmitir. Dá-nos as lições de Jesus, através da intuição, lembrando-nos, para que as nossas ações possam ser de acordo com o Evangelho do Mestre amado. Não hesite em nos alertar para os nossos erros, para que possamos corrigir os nossos caminhos. Sê, como bom Pai que é, o nosso Pai espiritual, e console
as nossas aflições, consola-nos nos momentos mais difíceis, levanta nosso ânimo, se presente em nome do Mestre Jesus, se presente em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e esteja presente conosco sempre.